Fala, rapaziada, aquele abraço para todo mundo que está aqui ligado no nosso canal, o Wilton Matos Entrevista, e a gente hoje vai ter o prazer de bater um papo com o doutor Clodoaldo Mata Virgem, está aqui, amigo de muitos anos, não precisa dizer de É, quantos não, porque são mais de 30, né, anos que a gente se conhece. E doutor Clodoaldo Mata Virgem é ortodontista, vai passar para a gente um pouco mais dessa profissão, das dificuldades tanto do profissional quanto daquelas pessoas que precisam, mas às vezes não têm a condição, ou querem, e também uma coisa muito importante, é modismo colocar aparelho nos dentes, consertar os dentes, a gente está vendo muita gente fazendo isso por aí, e vamos esclarecer tudo aqui. Antes de mais nada, dê seu like, compartilhe o vídeo, que a gente também precisa disso aí. Clodô, eu chamo de Clodô pela intimidade, né? Doutor Clodoaldo Mata Virgem, prazer tê-lo aqui com a gente. A gente está aqui no consultório dele. Depois vamos colocar endereço, nome da clínica, tudo certinho. Mas prazer estar aqui. É difícil ser dentista e na especialidade da ortodontia. em primeiro lugar, é um prazer receber você aqui no meu consultório. Você é um amigo de longa data, né? Acompanha toda a nossa caminhada. É recíproco, eu também acompanho sua caminhada. E a odontologia, ela é uma ciência, né? Ciência da área de saúde, muito importante e muito antiga já. E muito valorizada pelas pessoas, né? Como a saúde como um todo. A ortodontia é uma especialidade da odontologia que trata do alinhamento do sorriso, dos dentes, e isso tem muita valorização das pessoas, porque afeta muito a estética. A ortodontia tem como objetivo aspectos que vão além da estética, mas para o paciente, para as pessoas, o que realmente as motiva, na maioria das vezes, é a estética, um sorriso bonito, alinhado, que tem seu valor, todos nós sabemos disso. Mas isso é interessante a gente começar até por aí, porque assim como fazer uma analogia aqui completamente diferente, né? Mas assim como uma pisada errada traz dores na coluna, dores de cabeça e vários problemas no corpo, eu acho que morder de forma errada, ou já se a dentição você vai dizer exatamente como é que funciona, não estiver corretamente esse alinhamento, né, dos dentes ali também deve causar dores de cabeça, dores na própria dentição. É muito mais do que estética, né? Você foi muito feliz nessa sua percepção, porque realmente um dos grandes problemas é, que o encaixe da mordida repercute no corpo, além da estética, é justamente esse equilíbrio de todo o sistema mastigatório que envolve os músculos, os ossos, os dentes, as raízes. Tudo isso está envolvido no equilíbrio. Aquele encaixe balanceado, certinho, traz saúde para todo o sistema mastigatório, de fala também. Enquanto há um desajuste disso, traz muitos transtornos. Você deve ter muitos ouvintes seus que têm problemas de enxaquecas, de dores de cabeça, estalos aqui no ouvido, por causa justamente da articulação que liga a mandíbula, que é o osso de mastigação inferior, com o resto do crânio, né? Se chama ATM, articulação têmporo, porque o nome desse osso aqui é temporal. Então, articulação temporomandibular, ATM. E é muito comum hoje os distúrbios dessa articulação e muitas das vezes está associado com o encaixe dos dentes. Então, o desalinho da mordida pode repercutir, inclusive, em postura, uma cabeça mais para frente, forçar a coluna, ter um problema de coluna. De repente, você tem um problema de coluna que pode estar no início lá gerado por uma posição é, não muito correta dos dentes, inclusive, né? Então, muita gente sofre com dores de cabeça. E existe hoje a especialidade específica para os distúrbios da ATM, que é DTM. Mas joga muito com o ortodontista também. Então a gente vai fazer essa primeira pergunta muito ligada aí. Parece até que foi combinado e não foi não. Hoje a gente tem essas diferentes especialidades. Aí vai o Wilton Matos ali dizer, eu estou com dor de dente, eu estou querendo consertar alguma coisa. Como é que eu posso saber qual o especialista eu devo consultar primeiro?
um clínico geral do dentista, como é? Com certeza, assim como na medicina, a porta de entrada é o clínico geral. Normalmente, tem aquele dentista da família que já acompanha os filhos, já vem desde criança e tal. E isso no interior, antigamente, eu sou do interior, sou de Itabuna, isso é muito mais forte, mas aqui ainda tem isso também, né? Nós estamos vivendo a era das redes sociais, então hoje tem um fenômeno também do dentista famoso nas redes sociais que também atrai seus pacientes, né? Mas a gente é da fase da época que as pessoas vinham muito pelo histórico do convívio mesmo com as famílias de tratamento, né? É, o clínico geral começa como pediatra. Você é criança, você vai num odontopediatra, que é o dentista de infância, e ali sim ele já identifica algumas questões, além de cáries, má higiene da boca, e ele já consegue perceber problemas de posicionamento de dentes. Ainda na dentição descida, que é o famoso dente de leite, já dá para perceber algumas questões que já cabe uma interceptação ali do dentista. Então, esse dentista acaba sinalizando, olha, seu filho aqui está precisando de uma avaliação mais específica para tal especialidade. Nós temos algumas especialidades na odontologia hoje. E isso, mesmo o dentista que não seja pediatra, que seja de jovem, de adulto, também tem essa capacidade de identificar todos os problemas que você tem e te encaminhar para o especialista. É assim que funciona normalmente. E aí, é uma rede de conhecimento? Alguém que conhece você, um clínico geral, né, na dentição, confia no seu trabalho, indica você, como é esse trabalho? Esse Exatamente. intercâmbio, né, que Existe um você... relacionamento, né? Muitas vezes em congressos, mas também na vida prática mesmo. Alguém, ele normalmente ele encaminha para alguém de algum paciente que já falou alguma coisa, ou por via de outros colegas, professores podem indicar também, né, situações, colegas de turma. O que mais acontece é isso, você começa a sua vida profissional e você tem muito mais relação com seus colegas de turma. Como é comum cada um ir para uma área, você acaba fazendo esse intercâmbio. Nesse intercâmbio, e a gente sabe que tecnologia, eu vou fugir aqui desse Sim, roteiro, porque daqui a pouco a gente vai falar, eu vou fazer essa pergunta, mas a tecnologia hoje é absurda, né? Ela vai mudando, mudando, mudando. Você me mostrava aqui toda uma perspectiva e aí ele me mostrou isso aqui. Já apagou aí. os Pronto. alinhadores. É, ele me mostrou isso aqui. Ele vai dizer o que é. Aí eu na minha ignorância em relação ao assunto, eu achava que era simplesmente um moldezinho aqui de publicidade, né? De mostrar alguma coisa, de como era uma dentição. Mas o que é isso? Esse aqui é o que há de mais moderno hoje na ortodontia. A ortodontia, vocês sabem, Chega são os aqui mais perto. aparelhos ortodônticos que vão alinhar os dentes, movimentar os dentes para conseguir uma posição mais saudável para eles e, consequentemente, mais estética também. E hoje a gente consegue fazer isso por meio desse dispositivo, que é um alinhador que a gente chama de alinhador invisível, porque ele é bem discreto, se encaixa nos seus dentes, é removível, você pode retirar para um evento que você não queira, você vai num jantar, né? Tem um date com a pessoa, você não vai é, com o aparelho da trabalho. Então você pode tirar naquele jantar, não usar e tal. Até uma ocasião, né, É uma especial. formatura e tal. Ele é mais estético, porque ele é transparente, né? Muito tecnológico, é tudo feito em softwares, né? A gente simula o tratamento de softwares. Começa assim, a pessoa procura o ortodontista, ele vai pedir alguns exames, radiografias para ver a parte da biologia mesmo dos dentes, se as raízes estão bem posicionadas, se tem alguma questão, se tem algum contraindicativo e tal. Aí ele vai encaminhar para um escaneamento. Escaneamento é uma leitura dos seus dentes que é transferido para o computador. Então aqui tem uma reprodução dos dentes do paciente, como eles são exatamente. No software nós fazemos o planejamento. Os dentes estão assim, eu quero que termine assim, já bem posicionados. E o computador, o software, tem a capacidade de simular cada etapa. Assim como na ortodontia, você vem todo mês e a gente vai caminhando até um resultado, o computador ele pode prever esses resultados de mês a mês e produz placas que levam a esse resultado de etapa em etapa, de 15 em 15 dias.
Então, o paciente vai usando essas plaquinhas durante o dia todo, remove para se alimentar, claro, e a gente vai conseguindo ter essa evolução até o final do tratamento, de uma maneira mais suave, né, sem muitos incômodos, bem discreto, totalmente transparente. Então, isso aqui veio para substituir aquele aparelho, foi aquele material, aço, É aço é inoxidável um aço também. inoxidável. E aí, em vez de chegar no ortodontista para fazer os ajustes, os apertos, você vai trocando a placa, é isso? Isso, o próprio dentista vai coordenando isso. O trabalho principal está no planejamento do caso, do tratamento, né? E no acompanhamento de que se esses resultados estão realmente acontecendo, você pode ter que intervir, refazer alguma coisa. Então, a palavra substituir, ela não, para a gente dentista, não é tão bem empregado. Por quê? Tudo são ferramentas. Então, todas têm suas qualidades, suas vantagens, suas desvantagens. Obviamente que isso aqui não é o que vai substituir o aparelho fixo, não, porque tem coisas que o aparelho fixo consegue com mais qualidade que esse aqui ainda não consegue. Normalmente, um bom tratamento em casos mais complexos envolve até um misto de instrumentos. Você pode usar um período os alinhadores, outro período um fixo, né, os mini parafusos, existem, são todas ferramentas. Na verdade, quem faz um bom planejamento, um bom acompanhamento do seu tratamento é o ortodontista. O material não é o que vai distinguir de um bom resultado. Alguns traz algumas vantagens e algumas desvantagens e cabe ao dentista saber o que se aplica melhor para o seu caso. A gente sempre tem uma perguntinha chamada do milhão, né, para fazer, Hum. mas você acha que entrou no modismo, né? A gente começou a ver muita gente com aparelho e gente que a gente já conhecia e dizia, rapaz, tinha algum defeito, né? Eu não conseguia ver. Você acha que em determinado momento, naquela explosão toda que teve, houve um certo exagero, tanto na recomendação do uso de aparelho, como o próprio paciente insistindo que queria tirar ali uma pequena falha entre um dente e outro? Veja bem, a gente está na era da imagem, né? Hoje a gente vive, está imerso aí nas questões das redes sociais, em fotos, vídeos. Então, ficou mais forte o apelo estético. Sempre houve apelo estético, né? É da nossa sociedade um certo julgamento pela imagem, né? E a Então, gente mesmo, no espelho, né? sempre A foi. gente quer ficar mais. Mas hoje está mais em voga, né? Por causa das redes sociais, porque há uma exposição maior da sua imagem, né? Você expunha a sua imagem quando encontrava com alguém. Agora não, você joga para o mundo e o mundo todo tá te vendo. Mas por um detalhe da natureza, com a ortodontia, a gente não observa esse exagero nos tratamentos, na aplicação do tratamento. Porque se você for analisar com rigor, é quase impossível você encontrar alguém que não tenha nada que não possa ser melhorado, reposicionado. É muito difícil ter pessoas que chegam aqui e que eu fale assim, olha, você não tem nada que eu possa fazer aí que vai melhorar, né? Acontece mais de eu como dentista sugerir a ele que não vale a pena. Olha, tem, mas é só uma bobagemzinha, um dentinho não justifica você passar por um tratamento, por uma movimentação de um dente apenas, que não vai lhe trazer nenhum benefício. Não vai melhorar a sua mastigação, não vai melhorar a sua fala e não vai ter impacto nenhum na sua estética, porque essa movimentação ninguém percebe. A gente descobriu, porque eu sou dentista, você abriu a boca, eu fui olhar com lupa e achei um dente que está meio assim, sabe? Então é mais comum acontecer de eu não sugerir a pessoa de que não faça o tratamento, porque pelos custos e benefícios as vantagens não são tão visíveis. Mas eu acho difícil, eu não costumo ver com os meus colegas, conversando com meus colegas, eu não ouço falar de ninguém assim que fez um tratamento que a pessoa não precisasse. Ela tem alguma coisa, ela tem. Certo. A gente falando muito, né, no modismo, da coisa do instagramável e tudo mais, e vem aquela questão de harmonização facial. Tem gente bonita que tá ficando feia. Aí é a opinião minha, não é do profissional, não. Não é do profissional de odontologia, não. Mas
é do dentista também a atribuição dessa harmonização facial, que a gente vê oferecimento de tudo que é lado desse tipo de. Hoje você tem vários profissionais que trabalham com isso, biomédicos, esteticistas, médicos e dentista. De uma maneira básica, cabeça e pescoço é a área de atuação do dentista, né? Então, principalmente da parte anatômica. Nós somos até os profissionais que mais têm uma boa formação em cima disso. Um curso hoje é de no mínimo 5 anos, e 5 anos em cima dessa área aqui. Então, normalmente o dentista domina bem a parte anatômica, de simetria e tudo, do sorriso e do rosto. O que tem tido muito é a pressão dos próprios pacientes em alterar sua estética facial. E aí sim é mais comum. É mais comum em rosto não precisar de uma intervenção ou precisar de uma intervenção mínima. E os pacientes têm muito um apelo porque tem um modelo fictício na mente de que tem que ter aquele lábio grosso, aquele dente branco, né? Acontece muito hoje com a estética do clareamento, das facetas. O, o paciente traz muito o conceito de que o dente bonito é o branco e ele não tem noção de que não é assim, que Às vezes tem fica. que ter nuances do dente, um pouco mais acinzentado, um pouco mais amarelado, transparências. E então, quando o dentista não consegue, eu diria até que impor ao paciente um limite da técnica, Uhum. aí o resultado pode não sair bem e fica realmente estranho. Algumas pessoas ficam estranhas. Então, O Wilton Matos não vai é, ser Brad Pitt nunca. Isso aí, tenha então, a certeza. harmonização facial é uma ferramenta muito legal para conseguir uma melhor estética e tal. Mas dentro do equilíbrio do profissional ter a percepção do que é realmente uma coisa equilibrada e que soe natural. Na verdade, esses casos que chamam até de desarmonização facial, Uhum. né? Chamam a atenção porque chamam a atenção. Um trabalho que não está bem feito, equilibrado, ele por si só chama a atenção pela bizarrice, né? Uhum. Então, os casos de harmonização facial que são feitos, e é em sua maioria que os profissionais são competentes, eles não chamam a atenção porque você nem percebe que a pessoa fez a harmonização facial. Então, são esses os casos que ela foi bem feita, mas não dá repercussão porque fica tão natural que a pessoa conhece o paciente que fez e acha que aquilo é natural É dele, né? natural. É, voltando ao assunto mais médico, digamos assim, Sim, muita gente se queixa das dores, né, de estalos no maxilar. É, isso é tratado também pelo dentista. Eu, por exemplo, que ele sabe porque é ele que me trata. Ele, doutor Cláudio Lee, também, a quem eu mando um grande abraço, foi seu seu colega, né, colega. de faculdade. Eu não posso abrir demais a boca porque desloca aqui. Eu não sei se a palavra é essa, mas dá um estalozinho e não fecha depois, só com a ajuda mesmo. Uhum. Tudo isso é o dentista mesmo que tem que tratar, cuidar e encaminhar para os especialistas? Sim, é uma área do dentista. O dentista clínico pode perceber essas limitações de abertura, desvio de abertura. A gente não repara, mas às vezes quando a gente vai abrindo a boca, o Uhum. queixo vai indo para um lado, mais para o Eu outro. acho que é o meu caso. É natural que a gente mastigue mais de um lado do outro. A perda dentária é muito importante. Tem gente que banaliza muito a falta de dentes, mas a perda de um dente num lado da boca leva a pessoa a mastigar mais do outro lado. Isso cria desequilíbrio, força mais a musculatura de um lado. É como se você fosse para uma academia e só malhasse com o braço esquerdo. Vai ficar estranho um braço Uhum. malhado e o outro não. Então você vai acabar empenando o eixo, né? Então tudo isso é o dentista que percebe. Existem especialidades mais específicas para isso. Hoje, como eu falei, é da DTM, do distúrbio temporomandibular. É o que mais está capacitado e com mais recursos para identificar esses desequilíbrios e sugerir os tratamentos. O tratamento ortodôntico pode ser uma das etapas dentro do tratamento geral de equilíbrio das articulações. Então, às vezes o ortodontista identifica isso, encaminha para um especialista em DTM, e às vezes é vice-versa. O especialista de DTM identifica o problema, e dentre outras várias causas, porque é um problema sempre multifatorial, nunca é uma coisa só que causou aquilo. Dentre várias causas, ele pode identificar que o desalinho dos dentes também está colaborando com isso, e pode recomendar o alinhamento do tratamento ortodôntico. Mas tem, como eu gostaria de frisar isso,
é multifatorial. E hoje em dia, ainda muito mais, porque o fator ansiedade está muito envolvido com a repercussão na musculatura, no apertamento dos dentes, o famoso bruxismo, né? Então, hoje a gente sofre muito com ansiedade também, é um fenômeno É da uma nossa pandemia, época. depois da Exatamente. pandemia, principalmente, né? É, dentista versus preço versus salário das pessoas. Sempre foi dito, dentista é muito caro, porque acredito também que o material, a maioria deles é importado. Como é que as pessoas comuns estão conseguindo acesso a esses tratamentos? Olha, essa relação preço com saúde sempre foi delicada, porque nós devemos partir de um princípio de valor de que a saúde não tem preço. Então, é muito difícil precificar um serviço de saúde, porque não é lucro, por exemplo. Dentro do nosso código de ética está muito claro que nós não cobramos, o nosso objetivo não é a obtenção de lucro. Você tem os seus honorários que possibilitem você manter sua vida e tudo, porque você se dedica a isso. Em contrapartida, você oferecer o serviço de saúde. Um dentista, um médico, ele não lucra com o serviço de saúde, porque saúde não é um negócio, saúde não é uma coisa que você vende, entendeu? Então é uma necessidade que as pessoas têm, e como o profissional ele precisa se dedicar a estudar bastante para estar apto a te ajudar no serviço de saúde, ele precisa ser remunerado para poder manter a qualidade desse serviço. Então é muito difícil, tanto que não existe uma tabela, não tem assim a manutenção ortodôntica é tanto. Não, cada dentista, dentro da sua realidade, do seu investimento em consultório, em estudos, em material. Existem realmente materiais um pouco mais caros, menos caros, mas, de um modo geral, o que mais pesa na formação de valor, de preço para dentista, é o dentista, é a formação dele, é o tempo, né, que ele dispõe para cada paciente. Então, esse é um mito. Você falou num mito muito antigo. Muitos dentistas usam isso porque é cômodo usar. Que é caro porque o material é caro. Não, caro é ser dentista. Você virar e ser dentista é muito investimento de muitos anos de estudo, investimento financeiro em educação também, né? Que é outra coisa que também não tem preço, né? Educação. Então, assim, dentista de um modo geral, existem, como é um nicho específico, tem materiais que são caros comparado com outros materiais, mas isso se dilui muito no atendimento. Quando um dentista te atende e faz uma restauração, o valor da quantidade de resina que ele vai usar para restaurar seu dente tem um impacto muito mínimo no custo, né? Ele tem um custo mais do que ele investiu, ele comprou uma sala, ele montou um consultório, ele fez um curso de especialização, né? Então o tempo dele tem um custo mínimo e a partir daí ele vai calcular um valor do qual ele possa pagar esses custos e retirar um honorário digno e que não seja abusivo também. A não ser que ele também pode ter a questão da fama. Um Da dentista grife, né? famoso, ele é muito requisitado, então o tempo dele acaba ficando mais caro, é Mais caro. natural também. E como dizem, né, o caro não é apertar o parafuso, é É. saber qual parafuso vai ser apertado. Eu gostaria de chamar a atenção que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos na oferta de tratamento odontológico pelo SUS. Então, realmente, o Brasil ele é uma referência, o SUS. Então, hoje é possível fazer especialidades, a maioria das especialidades já são oferecidas em centros de especialidades odontológicas. Aqui, na própria prefeitura, tem esses centros, então se faz muita coisa hoje. Claro que a demanda é muito grande. É, a gente tem uma população muito grande, muito extensa e com pouco recurso. Então, a quantidade de pessoas que precisam desse serviço, que são oferecidos gratuitamente pelo SUS, é muito grande. Então, tem uma fila enorme. Então, normalmente as pessoas procuram o particular porque tem essa conveniência de não ter que esperar e tudo. Mas é um trabalho bem feito. No SUS eu tenho alguns colegas que trabalham e são muito bons. E ainda tem as faculdades, né, as universidades que até para terem os seus alunos terem a prática também oferecem, né, os recursos. É, eu
Para quem conhece Clodoaldo Mata Virgem, sabe que ele é uma pessoa extremamente preocupada, é um ser humano preocupado com outros seres humanos. E aí a gente tem que vir para a pergunta sobre o nosso país. Como está, na sua visão, Clodoaldo, a saúde bucal do brasileiro? A saúde do bucal brasileiro melhorou muito nos últimos 30, 40 anos, né? A gente tinha 40 anos atrás uma situação de epidemia de cáries, né? Quem é da nossa geração, com certeza falta um dente, tem várias restaurações. Ao Geração longo, dos desdentados, né? exatamente, né? Eu, inclusive, tenho dentes tratados, canal, já perdi alguns dentes, tenho implantes, e as pessoas se espantam, mas você é dentista, eu falo, mas eu não nasci dentista. Eu sou de uns anos para cá. A minha infância, a minha adolescência, Lá em Itabuna? estava vulnerável como todo mundo, né? Uhum. Para você ter uma ideia, você vai lembrar de uma marca, Colinos. Sim. Era uma marca de creme dental que tinha, dominava o mercado. E a propaganda da Colinos era basicamente em cima do hálito. Era, Uhum. o bordão era Colinos, hálito puro e refrescante. É. Então, o creme dental não estava associado à higiene do dente para que você evitasse cáries. Era para Uhum. você ter aquele hálito de que escovou o dente. Era o que se vendia. Isso criou um problema muito grave, que as pessoas se alimentavam, tomavam café. Aliás, a pessoa acordava com aquele mau hálito normal de ter dormido, e aí se preocupava em escovar os dentes para tirar aquele hálito de que dormiu. Porque todo mundo acorda com um gosto de guarda-chuva na É. boca, né? Aí depois dos dentes limpos, mais o hálito recuperado, porque escovou o dente, aí ia tomar café, sujava os dentes de alimentos. Depois almoçava, depois jantava, tudo isso sem escovar os dentes. Então, os alimentos nos dentes, aqui associados às bactérias cariogênicas que causam cárie, faziam uma festa. É por isso que nós, mesmo que escovássemos os dentes todos os dias, tínhamos muita cárie, porque a gente escovava no momento errado, a gente escovava antes de se alimentar e não depois de se alimentar. E se fizer, faça 2 vezes, antes e depois, né? Essa questão educativa que evoluiu muito, assim como a odontologia. A odontologia do Brasil sempre foi muito pioneira, muito ativa nos estudos, né? Sempre muito reconhecida. Em qualquer lugar do mundo que você for, o dentista mais valorizado é o brasileiro, né? Inclusive, tem muitos países de primeiro mundo que a odontologia não é nem uma formação independente, é uma especialidade da medicina. Então, se dedica também um tempo menor. Aqui é uma formação só de odontologia, são 5 anos só cuidando disso. Então, nós somos muito mais especializados, né? Mas, ultimamente, nos últimos 15, 20 anos, também a oferta, como eu falei, pública aumentou. Mas o que mais impactou mesmo foi a aplicação de flúor na nossa água. Muitas cidades têm flúor na própria água, né? E essa mudança educacional. As propagandas de creme dental hoje não se referem mais ao hálito, se referem à cárie. Então, mostra o bichinho da cárie quebrando o dente, aí vem a pasta, aí mata o Mártaro, bichinho e né? tal. Tudo Então, isso. isso, né? Então, hoje as pessoas são bem mais conscientes. E o brasileiro nós temos essa coisa do cuidado, do autocuidado. Nós somos famosos também no mundo por tomar banho todo dia, tomar Uhum. banho 2, 3, às vezes 2, 3 vezes por dia, dependendo Exato. do dia. Então o brasileiro cuida muito dos dentes. Isso é impacto hoje. Hoje é difícil. Hoje é muito comum eu receber um paciente e ele não tem nenhuma lesão de cárie. Isso na nossa infância Era era impossível. quase praticamente. Que conselho você dá às pessoas, sejam adultos, sejam pessoas mais velhas, mais novas que está nos assistindo, que estão nos assistindo? Que tipo de conselho você pode dar em relação a isso, à prevenção, à saúde, ao dia a dia, que aí vai não só da parte estética, mas Hum, principalmente da saúde, porque eu acho que também uma boca mal cuidada leva muitas doenças para dentro, né, do Veja organismo. bem, como eu falei, nós hoje temos como natural o cuidado. Então, eu considero que o brasileiro, de um modo geral, cuida bem dos seus dentes, né? Existem pessoas em situações realmente muito vulneráveis, que realmente não têm condições de cuidar, né? De extrema pobreza, ou pessoas adictas, né? Que vivem em situação de rua. Esses são mais difíceis. Esse, na minha opinião, o Estado tem que agir, tem que fazer alguma coisa, abordar e levar alguma coisa. Mas, de uma maneira geral, as pessoas cuidam bem dos dentes. Eu gostaria de falar quanto é que a gente encontra hoje uma criança que tem muito um índice de cárie muito elevado. Porque não é por falta de informação, porque isso é geral.
Normalmente, o que faz a criança hoje e o jovem adulto ficar vulnerável é o medo. É o medo do dentista, o medo da dor de dente. Por incrível que pareça, o medo ele funciona na mente da gente de uma maneira tão intrigante que faz a pessoa fugir do assunto. Então, isso é uma percepção minha que não está baseada em estudo, não. Eu precisaria conversar com alguns psicólogos para ver se tem esse estudo relacionando isso. Mas eu vejo que quem mais precisa hoje de tratamentos mais invasivos, restaurações, canal, às vezes até extrações de dentes, são pessoas que morrem de medo do dentista. Então, é como se o medo da pessoa fosse tão grande que ela nem escovar o dente quer, porque escovar o dente remete a ela a esse universo que está envolvendo a dor de dente. Então ela acaba negligenciando, por incrível que pareça. Então são as pessoas. Quem tem hoje, a maioria dos jovens hoje, também por formação, não tem esse medo do dentista como a gente tinha na nossa época. Mesmo porque os equipamentos mudaram, a tecnologia chegou, né? E a necessidade de intervenção diminuiu também, Diminuiu né? muito. Hoje a gente faz muito mais prevenção do que intervenção mesmo, restaurações, extrações. Antigamente tudo você extraía, dependendo da cidade que você estava, qualquer probleminha era extração e passava por esse trauma, né? Então isso diminuiu. Agora eu vejo hoje os jovens, crianças que têm muito medo, normalmente é o medo herdado dos pais. Então, os pais de nossas, pais e avós de nossa geração, que passamos por algum trauma de infância com o dentista e que temos medo, nós acabamos levando isso para os Às filhos. vezes isso vai dar ameaça, né? Exato. Olha, se não escovar o dente, eu vou ter que lhe levar para o dentista. E aí Exatamente. parece que já era Então, uma o conselho tortura. que eu dou hoje, como eu falei, eu não preciso dar conselho, escove os dentes depois das refeições, use fio dental, porque isso está consolidado. E o brasileiro assumiu isso. O que eu vejo é que as pessoas mais vulneráveis, o conselho que eu dou é isso: não associe aos seus filhos, crianças, a odontologia, o dentista, como uma coisa negativa, perversa, má. Né? Então, lide sempre como uma coisa positiva. A primeira ida de uma criança ao dentista não pode ser uma coisa tensa que a criança morra de medo. Traumática. Tem que ser uma coisa lúdica, né? Eu costumo dizer com assim, as mães e pais de pacientes crianças que têm medo, assim, a primeira vez que você levou ele ao shopping, você fez alguma preparação? Você parou e sentou, olha, vou levar ao shopping, mas não vai doer, não. Mamãe está do seu lado, eu vou segurar sua mão. Existiu isso? De jeito nenhum. Então, se você vai levar o dentista a primeira vez, a criança está bem cuidada, não tem nenhuma cárie visível, não vai ter que passar por nenhuma intervenção mais traumática, não vai precisar tomar anestesia, que é um medo que as pessoas têm. Por que essa preparação toda? Fala de maneira legal, a gente vai no dentista, é legal, o tio vai limpar seu dente, vai ser bem bacana, e pronto, chegar lá vai ser isso. Agora, se o pai e a mãe já fazem essa preparação toda, já liga um alerta no inconsciente da criança. Poxa, se é legal tanto, por que ele está me dando tanto? Por que eu tenho que segurar na mão da mamãe? Onde é que te acha, Clodoaldo? Rede social, consultório, telefone, como é? Nós estamos aqui no meu consultório, na Avenida CM, é a MV Odontologia, que é Mata Virgem do meu nome, Mata Virgem Odontologia. E eu trabalho basicamente hoje com ortodontia, faço clareamento e também limpezas, né? Tenho o meu próprio consultório aqui na Avenida CM, tem o Instagram, redes sociais, depois eu passo para você, você divulga. Vai estar aí na tela todinha. Eu sou da geração mais antiga, estou me adaptando a esse cenário, né? Mas realmente a gente precisa, hoje realmente uma ferramenta importante. Aí eu trabalho muito ainda com o WhatsApp, né? Então, o meu número com o WhatsApp, a pessoa pode falar diretamente comigo, eu mesmo lido ali com as pessoas, tá bom? E trabalho também em Camaçari, na clínica doutora Viviane Reis, em Camaçari, uma vez por semana vou lá, uma parceria que já vai fazer 20 anos, muito boa, então atendo as pessoas em Camaçari. E aqui em Salvador também, uma vez por mês, vou na clínica Lessa, lá em Itapuã, doutor Felipe Lessa, que também é um parceiro de longa data, né? Mas basicamente mesmo, o dia a dia é aqui no meu consultório. Faço também um atendimento voluntário, que eu acho que isso me enriquece muito também, uma vez por mês eu atendo voluntariado. Bacana, olha, tem uma curiosidade, o nosso Clodoaldo Mata Virgem foi bandeirinha, e foi bandeirinha no tempo que era bandeirinha o nome, hoje é assistente de arbitragem,
O que era mais difícil enfrentar os caras lá sendo bandeirinha, a torcida ali atrás me xingando, porque o pessoal que sofre a bandeirinha, ou ser dentista. Eu costumo dizer que eu sou masoquista, né? Porque eu era bandeirinha e dentista, as duas profissões mais amadas do Mais Brasil. amadas, entre aspas. Mas Mas tudo para mim é paixão. Quando você faz coisas que você gosta, é paixão, você se diverte de qualquer forma. Você compreende, do mesmo jeito que eu compreendo, tem a dor da paciência e a vontade de acolher um paciente que tenha medo do dentista, é importante, faz parte da nossa abordagem. Eu também compreendo a paixão da torcida, não me importa. Então, normalmente eu era ótimo para lidar com torcida, porque entrava aqui, saía sai aqui, ali. não me abalava, nada. Às vezes, uma pessoa mais espirituosa conseguia mexer comigo, mas sempre do ponto de vista positivo. Eu acabava dando risada do que ele tinha Tava falado, falando. mas às vezes tinha que manter a postura. Eu estava rindo por dentro, mas a cara de Cara de feia lá. Clodo, obrigado. prazer, Prazer meu estar amigo. aqui com você, doutor Clodoaldo Mata Virgem, passando um pouco dessa profissão tão bacana, tão bonita, tão importante, que é do dentista e das especialidades como a ortodontia. A gente vai se ver Com mais por aí, certeza. vai ficar batendo outros papos aqui, assim que Batendo tiver bola. novidades. Agora que isso aqui é incrível, é o que eu disse. Que matéria é esse? Só para... Esse é uma espécie de acetato, né? Então é Aí, um material, é como se fosse um plástico flexível. Ele você troca a cada 15 dias, bem suave. Então ele também traz muito conforto, né? De um tratamento sem muitos transtornos. É muito quase que eu legal. boto aqui para ver se como ficava. Mas é personalizado. Esse aqui não. Isso, é sob medida. Está Cada um é aqui, sua medida. depois do Esse não me escaneamento, serviria. não foi. Desligou. Aí, desligou. Depois do Ah, escaneamento, feito tudo, e é isso que a gente falava da tecnologia, né? é Está aí bem para isso. bacana. Aqui você pode simular o tratamento, ver como estava antes, ver o caminho, o percurso. É bem bacana, bem legal. É isso aí. Então, se gostou, curta, compartilhe, dê o like aí pra gente e, mais importante, né, nos seus grupos aí, quem tiver, você quiser passar esse vídeo, passe a matéria também no nosso site sonabahia.com.br, passe aí porque são informações importantes. Até mais, galera. Até logo. Obrigado.